pessoal, boa tarde, a paz do Senhor. Estamos para mais uma live de quinta-feira. Que o Senhor possa nos abençoar, que sejamos cheios da presença de Deus. Amém? Gostaria de convidar você para estar conosco nos nossos cultos, no domingo pela manhã, às 9 horas, e ainda agora em maio, até o fim de maio, o culto vai ser da tarde, vai ser às 19 horas, a partir do primeiro fim de semana de junho, que nós começamos os nossos cultos às 18 horas, que é o horário de inverno. Amém? Então vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos começar agora uma série para estudar as parábolas, Às vezes as pessoas não entendem, têm dificuldade com as parábolas, então nós vamos estar estudando cada uma das parábolas, vamos estudar, vamos ler, e ver o significado delas e sermos edificados pela palavra de Deus. Então vamos orar primeiro e depois vamos ler a palavra. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa tarde. Que a Tua palavra viva, santa, fiel e verdadeira, ela penetre no nosso coração e sejamos transformados e edificados, Pai, pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler, a primeira parábola que nós vamos estudar é a parábola do semeador, porque foi a primeira palavra que o nosso Senhor, Ele falou. Então nós vamos ler ela em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1, a parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi: eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra,
logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Esta é a parábola primeira que nós estamos estudando, é a parábola do semeador. Nós vamos estar estudando elas. Mas é muito importante que nós possamos entender certas coisas antes de começarmos a interpretar e dizer os que são as parábolas. A primeira coisa que nós precisamos entender, primeiro, o que é uma parábola. Jesus falou muito em parábolas, e essa parábola, Jesus começou a falar em parábolas mais ou menos no segundo ano do seu ministério. No primeiro ano ele fazia milagres, ele ensinava. No segundo ano, Jesus começou a falar em parábolas e nem todos entendiam. Então, primeira coisa que nós precisamos entender para compreender a palavra de Deus é o que é uma parábola. Então, uma parábola, ela é uma história baseada em fatos reais ou fictícios da vida real, né? Coisas da vida real, a fim de ilustrar um ponto, ilustrar uma verdade. Então, é uma história contada, baseada nas coisas da vida, para ilustrar um ponto, uma verdade, algo que se quer salientar. Então, isso é a primeira coisa que nós temos que entender, que é uma parábola. E quando Jesus começou a falar em parábolas, nem todos entendiam, né? Tanto que os discípulos, depois à parte, eles perguntaram: Senhor, o que quer dizer as parábolas? O que quer dizer essa parábola? Porque Jesus, nós lemos aqui em Marcos, ele estava à beira-mar, reuniu-se numerosa multidão e Jesus começou a contar uma história. E o semeador, ele saiu a semear. E essa história para as pessoas era uma história facilmente compreendida, porque era uma história de situações que eles viviam. Eles conheciam o semeador, sabiam como era o semeador. Era alguém que tinha tipo uma sacola cheia de sementes, né? Uma sacola assim pendurada, era como se fosse uma sacola cheia de sementes. Saía caminhando, pegava sementes e jogava e semeava. Então eles conheciam quem era o semeador, sabiam essa questão de semear sementes. E quando Jesus começou a falar, ele saiu e uma parte da semente, né, ele saiu a caminhar, caiu na beira do caminho, vieram as aves e comeram, né? Porque como eram os campos semeados para semear? Então eram campos, eles não tinham cercas e muitas vezes eles eram delimitados por trilhas que as pessoas caminhavam. Então esse à beira do caminho era onde as pessoas caminhavam, jogavam, caiu semente ali e as aves vinham, onde é que todo mundo caminhava, e o que aconteceu com a semente? As aves pegavam ou as pessoas pisavam em cima da semente e a semente não nascia, né? E daí ele disse que outra parte caiu em terreno rochoso, era um terreno que tinha só um pouquinho de terra. Embaixo era rocha, mais rocha, um terreno duro, pedregoso, era rocha. Aí a semente ela nasce, como não tinha profundidade suficiente de terra, né? De manhã ainda tinha umidade. Mas o que acontecia à tarde? À tarde, quando o sol bem quente, à medida que a semente ia crescendo, a plantinha ia crescendo,
ela morria por causa do calor do sol. Então era um terreno que não era bom. E a outra parte, e eles entendiam isso, né? Que a semente caía e ali ela não ia dar mesmo. E daí a outra parte da semente, ela caiu num terreno aonde também tinha, né, espinhos, tinha semente, não é que tinha plantado espinhos ali, né? Então tinha semente, estava ali no solo, e quando cresceu a semente boa, cresceu junto as sementes de espinho, que são plantas mais fortes, mais vigorosas, e nasceram bem mais, né? Que a semente que o semeador plantou, cresceram bem mais e acabaram sufocando. As pessoas ouviam essa história, ficavam imaginando e entendiam bem certinho. E daí a última parte da semente caiu realmente em terreno bom, né, do solo, que pôde enraizar, né, ter toda a umidade, crescer e dar fruto, né? E daí veio as espigas. Então eles entendiam claramente isso. Então é uma parábola, é uma história baseada em fatos da vida. Eles escutaram e entendiam claramente essa história. Jesus contou essa história. O semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho, onde é que as pessoas passavam ali no campo, que era delimitado por trilhas. Outra parte, o terreno não tinha profundidade suficiente, era a rocha embaixo, não cresceu. A outra parte do terreno, por mais que tivesse arado, o terreno parecia aparentemente bom, mas tinha junto ali também semente de espinho, que cresceu primeiro e sufocou a plantinha, e finalmente teve um terreno bom que nasceu a planta. Todo mundo estava escutando, os discípulos escutando, as pessoas escutando, mas as pessoas escutaram e tipo assim, tá. E o que quer dizer? Os discípulos ficaram com isso na cabeça. O que quer dizer isso? E Jesus não explicou para as pessoas. Tanto que quando nós lemos aqui, a explicação da parábola foi para os discípulos. Jesus não explicou para as pessoas. E daí ele começou a explicar para os discípulos o que era o significado dessa parábola. Aí que começa a explicação e Jesus fala com eles. E essa parábola, que é a primeira parábola que o Senhor contou, é muito importante ter o entendimento dela, que Jesus perguntou: se vocês não compreenderem, como é que vocês vão compreender todas as outras parábolas? Porque daí por diante Jesus começou a ensinar muito através de parábolas para as pessoas. Só que quem entende a parábola? E aí nós vemos o significado que Jesus diz: a vós outros é dado conhecer o mistério. Quer dizer, aqueles que estavam com Jesus, aqueles que tinham comunhão com o Senhor, eles podiam entender. E aqueles que não queriam nada iam ouvir e não iam entender. Mas então agora nós vamos para a explicação dessa parábola, e essa parábola é uma parábola que o próprio Senhor Jesus ele interpreta e diz o significado dela. E é muito importante nós entendermos na palavra de Deus, como eu disse, vermos aquilo que a Bíblia diz, não aquilo que eu quero que a Bíblia diga. Então nós vamos ver quem que Jesus diz que é o semeador. Né? O semeador é aquele que prega a palavra. Então ali o semeador é o Senhor Jesus. Agora o semeador são todos aqueles que falam a palavra de Deus. Aqueles que pregam o evangelho, que falam o evangelho, que falam a palavra. Esse é o semeador. Então, você é o semeador, o pastor é o semeador, eu sou o semeador. Então, aqueles que pregam a palavra de Deus, esses semeiam. E a semente é importante entender. O que é a semente? A semente é a palavra, não é outra coisa.
A semente é o Evangelho. A semente não são as minhas atitudes. Não é aquilo que eu falo. A semente é o Evangelho, é a palavra que é pregada. Então, são pontos importantes para entender. Então, o semeador é aquele que semeia a palavra, a semente é a palavra. O semeador é aquele que fala a palavra, que prega a palavra, e a semente é a palavra de Deus, é o Evangelho, é aquilo que nós falamos da palavra. Só que o que nós vamos ver aqui, Jesus falando, porque nós vemos aqui a partir do versículo 10, a explicação da parábola. E aí, Jesus começa a falar sobre os solos, porque tem o semeador, aquele que prega, a semente, a palavra. E o que é o solo? O solo é o coração de cada pessoa. Essa que é a questão. O solo é como cada pessoa vai receber a palavra de Deus. E aí nós vemos o primeiro solo, que a Bíblia diz, é aquela semente que cai à beira do caminho. Só que no caminho já é uma parte dura, é um solo que não foi arado, é um solo que ali não vai crescer a semente. É um solo duro. É o coração duro que vai ouvir a palavra, que vai ir no culto, que vai ouvir a pregação, mas o que vai acontecer com essa pessoa? Não vai florescer a semente. A palavra não penetra. Sabe aquelas pessoas que tu olha e são totalmente indiferentes, vão no culto e dizem, que bom, que legal, mas a palavra não penetra. Então é uma coisa, é uma pessoa indiferente à palavra de Deus. E interessante, ela vai ouvir, porque a semente ela vai cair nesse solo. Isso quer dizer o quê? Ela vai ouvir a palavra. E é interessante que nesse solo, nós vemos a referência aqui, no versículo 15, no fim, logo vem Satanás e tira a palavra. Então, nesse solo, nós vemos uma ação muito clara do diabo, que ele tira, né? Ele não deixa ficar no coração, a pessoa nem pensa naquilo. Então nós vemos muito claro a ação de Satanás. É o único terreno que nós vemos claro a ação de Satanás, que é o primeiro solo, aquele que cai na beira do caminho. A semente que cai na beira do caminho, no solo duro, vem a palavra, isso quer dizer, ele ouve a palavra, mas vem Satanás e retira a palavra. O segundo solo que nós vemos a semente, que é o coração da pessoa, então no primeiro coração que ouve a palavra, o diabo vem e tira a palavra do coração da pessoa. A palavra nem entra no coração da pessoa, é Satanás tirando. E no segundo solo, o solo rochoso, interessante, nessa semente nasce. No primeiro, a semente nem nasce. Nem nasce, Satanás já rouba a palavra. Mas, no solo rochoso, o que acontece com esse solo? Ele é um solo que tem uma camada de terra por cima e por baixo é rocha. Então, ela vai nascer. Mas o que acontece? Logo, o calor. E o que o Senhor Jesus fala sobre isso? Porque ela é uma semente que não tem muita raiz. Que chega a angústia, a perseguição, chegam os problemas e a pessoa, ela desiste. E é interessante porque esse tipo de solo são aquelas pessoas que elas recebem a palavra com alegria, elas
ouvem a palavra de Deus, aquilo penetra, são aquelas pessoas assim, ó, que vão, que se entusiasmam, e enquanto tá tudo bem, elas vão andando com Deus. Sabe aquela pessoa que anda com Deus só quando tá tudo bem, quando tá tudo certo? E é essas pessoas aqui. Porque quando vem o problema, quando vem a situação difícil, a pessoa ela não quer mais andar com Deus. Porque tá difícil. Porque vem situação angustiante. Porque tá vindo as provações, porque estão vindo todas as dificuldades, os levantes contra ela, porque as pessoas estão falando mal, porque estão fazendo fofoca, porque perdeu o emprego, porque isso, porque está doente, porque tal coisa e tal coisa. São todas as dificuldades que acontecem. Nós temos muitas dificuldades, muitas provações nessa terra. E o que acontece quando a palavra penetra num coração que tem pouca terra, tem pouca profundidade? Ela não vai dar em nada, vai acabar desistindo. E é interessante que esse tipo de pessoa, ela gosta do tipo de evangelho que está sendo muito pregado hoje em dia, que é o evangelho de autoajuda. Aquele evangelho que só levanta o ânimo, vamos, vai dar certo, não olhe nada, vai dar certo, vai dar certo. E a pessoa, ela só vai até um certo ponto, porque as coisas às vezes não dá certo. Porque vem as enfermidades, vem os problemas e vem as dificuldades. E as coisas acabam não dando certo. Porque as coisas não dão certo sempre, do jeito que a gente quer. Nesse mundo nós temos dificuldades. E o terreno, que é um terreno rasinho, não vai florescer o evangelho. Vai só até um certo ponto e acaba morrendo. Então esse é o segundo tipo de terreno. Vocês viram, ó, o primeiro recebe a palavra, mas Satanás rouba. O segundo recebe a palavra penetra, mas o que acontece? Aí é as dificuldades. Estão vendo, gente? Que nem tudo é o diabo. Tem pessoas que qualquer coisa, porque é o diabo, porque é o diabo, porque é o diabo. O diabo aqui só está no primeiro terreno. No segundo terreno, é as dificuldades que vão vir, que todo mundo passa dificuldade. As dificuldades que vão provar a nossa fé. Se nós vamos estar firmes ou não na palavra. Então essa aqui, ó, vai vir a dificuldade, pronto. Ela não vai perseverar na fé. Ela vai acabar desistindo. E é essas pessoas que sempre precisam de bom ânimo, de bom ânimo e de bom ânimo. Mas como eu disse, as palavras, aquela de autoajuda, só vão até um ponto. Chega um ponto que não traz mais resultado. A palavra, ela precisa estar fundo no nosso coração. Agora vamos ver para o terceiro terreno que Jesus fala, que é entre os espinhos. Só que interessante, essa semente cai, mas já tinha semente de espinhos na terra. É quando quem faz horta, como eu faço horta, quando planto qualquer coisa, a gente prepara a terra, limpa a terra e planta as verduras. E quando tu vê, cresce o inso, cresce o mato junto. Né? Você não plantou o mato, mas ele cresceu junto, ele estava lá. Então o que acontece? Os espinhos, isso aí já estava no coração da pessoa. E qual é o significado que Jesus deu para os espinhos que crescem e sufocam a plantinha? Jesus disse: os cuidados desse mundo, as preocupações com as coisas dessa terra, o amor às coisas dessa terra. As pessoas que se preocupam muito com as coisas dessa terra, as pessoas
cuja o coração delas está voltado extremamente para as coisas daqui, elas não vão ficar na palavra, porque elas não vão se aplicar em ler a Bíblia, em orar, em buscar as coisas de Deus. Elas vão se aplicar a quê? As coisas dessa terra. Sabe aquelas pessoas, vamos no culto, não tenho tempo, tenho que fazer tal coisa. Vamos na oração, não tenho tempo, eu preciso, eu tenho minhas atividades, eu tenho meus afazeres. Você lê a Bíblia, não tenho tempo, eu tenho muito o que fazer. Elas não têm tempo para orar, elas não têm tempo para ler a Bíblia, elas não têm tempo para ir no culto. E se vão no culto, são aquelas pessoas que o culto tem que ser rápido, terminar logo, porque elas têm mais o que fazer. Então, o excessivo cuidado das coisas dessa terra sufocam a palavra. O excessivo cuidado com as coisas dessa terra são espinhos, e interessante que o nosso Senhor chama o excessivo cuidado das coisas dessa terra, ele chama de espinhos. São plantas inúteis, o excessivo cuidado das coisas dessa terra. Porque essa terra, gente, tudo vai passar. Todas as coisas aqui vão passar. O nosso Senhor vai voltar. E mesmo assim, quanto tempo você vai viver? Quando tu morre, tu não leva nada. Então o nosso Senhor chama das coisas dessa terra de espinhos que crescem no nosso coração e que sufocam a palavra. Então a palavra penetra, ela nasce, mas ela é sufocada pelas coisas dessa terra. E aí então nós vemos o último solo, o quarto solo, que é a boa terra. Nesse a palavra frutifica. E aqui, e ela frutifica a 30, a 60, a 100 por um. E ainda há diferença no frutificar. Mas o que é o importante? Ela frutifica. É aquele que ouve a palavra, é aquele que os cuidados dessa terra não impedem, não tem, ele não quer os cuidados dessa terra. É aquele que não precisa do evangelho da autoajuda, daquele que tu tá sempre animando. É aquele que vai, é aquele que ora, é aquele que persevera, aquele que busca a Deus, aquele que é fiel, aquele que anda com o Senhor. Esse é o solo bom. E o solo, Jesus fala, é o coração das pessoas. É como a palavra vai frutificar no coração das pessoas. Então nós podemos ver aqui, todas as pessoas recebem a palavra de uma maneira ou de outra. São 4 solos que foi semeada a palavra. Um não quis nem saber. Mas todos os outros foram receptivos à palavra de Deus. Todas as pessoas foram receptivas. Só que dos 3 solos que foram receptivos, só um solo frutificou. Só um dos solos permaneceu. E cresceu a semente da palavra de Deus e deu fruto. Isso nos faz lembrar, a porta é estreita e apertado o caminho. Essa é um tipo de parábola que deve trazer impacto na nossa vida e no nosso coração, e nós devemos ver como que é o nosso solo, como é a nossa vida, como está a nossa vida diante de Deus.
que tipo de solo que nós somos. Nós devemos orar, buscar a Deus e ver como é a nossa prioridade. A nossa prioridade é Deus? Se a nossa prioridade é Deus, se nós queremos estar na palavra, se nós oramos, se nós buscamos a presença de Deus, se nós somos pessoas que vão no culto, que buscam a presença de Deus, que trabalham na igreja, que buscam fazer as coisas, que têm a sua prioridade em Deus, o nosso coração é terra boa. Porque as dificuldades vão vir, os problemas vão vir e as situações difíceis vão vir. O fascínio da riqueza também vai vir. Há muitas situações que acontecem. Mas nós temos que ver e analisar o nosso coração. E quando Jesus falou essa parábola e explicou, a partir daí Jesus fala muito em parábolas e nós vamos estudar. E explicou as parábolas, na verdade, ele fala uma história, porque uma história, ela guarda na tua mente, no teu coração. E nós devemos parar e meditar. Como está o nosso coração? Como é a nossa vida? Então, vamos parar e meditar nessa parábola do semeador. E buscar a presença de Deus. Deus é real. A palavra de Deus é real. E ela quer frutificar no teu coração. Que o teu coração seja terra boa, onde a palavra frutifique. A Bíblia diz: agora é o tempo da salvação. Agora é a oportunidade. Abre o teu coração para Jesus. Amém? Espero que você tenha entendido essa parábola. Nós vamos estudar mais as parábolas, mas espero que essa você tenha entendido e tenha parado para pensar. Então leia e medite na parábola do semeador. Vamos orar e depois também nós vamos orar pelo teu propósito que tu tem feito, por aquilo que você tem orado e colocado na presença de Deus. Pai, essa é a tua palavra, viva, santa, fiel e verdadeira. Muito obrigado por ela. Muito obrigado pelo poder da tua palavra que penetra no nosso coração. Senhor, nos transforma. Age em nossa vida. Que o nosso coração seja terra boa. Senhor, eu quero colocar também diante de Ti aquelas pessoas que têm feito propósito, que têm colocado uma situação difícil na Tua presença. Nós apresentamos a Ti. Vem com o Teu poder, com a Tua mão de poder, de graça, de bondade, transformar e agir na situação, trazendo cura, libertação que vem do céu. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus do sobrenatural, do milagre, o Deus que consola, o Deus que age. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar tua vida, que você seja fortalecido, que o poder da palavra de Deus penetre no teu coração. Quinta-feira que vem, mais uma live, com o pastor Osmar. E quando eu estiver nas quintas agora, nós vamos estar estudando as parábolas. Que Deus possa falar contigo, ministrar o teu coração. Que Jesus te abençoe.